Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os seios em que amamentaste. Mas ele disse: antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É forte essa palavra, porque ela já começa falando sobre libertação. O Senhor vem para nos libertar. O Senhor não te trouxe, não te chamou para a presença dele por uma mera coincidência, não. O Senhor nos chamou para uma obra nova, para algo novo. Lembra do povo de Israel, que lá atrás ficaram por séculos, né, como escravos de Faraó. E aí, como escravos, amassavam barros, morriam cedo, não tinham alimentação adequada, não tinham descanso adequado, viviam como escravos mesmo e morriam cedo. De geração em geração foram escravos. Sabe o que o Senhor ele faz eu te lembrar por essa palavra? Olha para as tuas gerações do passado, teus bisavós, avós, os teus pais. Creia, Deus te chamou para quebrar, quem sabe, um ciclo de destruição, um ciclo de separação, um ciclo de miséria, de vício, um ciclo de perturbação do mal. E Deus te traz para a presença dele. Primeira coisa que Deus faz, como o povo de Israel, te limpa, arranca toda a podridão que de geração em geração vinha sobre a tua vida. E aí o Senhor te revela a palavra, mas infelizmente muitos estão deixando a presença de Deus. Estão deixando a sua palavra, estão deixando a sua casa e vão se esvaziando daquilo que Deus a encheu, que é da palavra, do seu espírito, da sua presença, e vão deixando de lado. A Bíblia diz que Satanás ele não tem o que fazer. Satanás ele só tem uma missão: matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que ele, sendo expulso, ele não tem o que fazer, ele volta, ele é insistente. Ele encontra a casa, olha lá no versículo 24, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando-a, encontra varrida e adornada. Ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado do homem é pior do que o do primeiro. Deus te chamou, irmã, Deus te chamou, irmão, para quebrar ciclos, como eu disse, de miséria, de enfermidade, de separação, sabe, de coisas ruins. Por exemplo, um dia eu ouvi uma pessoa, eu trabalhava num lugar e a pessoa trabalhava comigo e falou assim: eu perdi um irmão essa semana. Falei: com o quê? Com câncer. E tem mais 2 com câncer, minha mãe e meu pai também morreram de câncer. E aí, eu já estou convencido que eu vou morrer de câncer. E eu disse para ele: não, pelo amor de Deus, não aceite para si essa situação, não aceite. Porque quando nós temos Jesus em nós,
trabalhando por nós, indo adiante à nossa frente, tem que ser quebrados ciclos. E porque tem crentes ainda, irmão Tiago, que estão sofrendo ciclos do passado. Estão vivendo coisas piores que os avós, que os pais viveram. Porque um dia estiveram na presença de Deus. Estão até dentro de igreja. Mas você tem que estar na presença de Deus, preenchida pelo poder de Deus, a palavra de Deus. O diabo ele tem que olhar para mim, para você, e tem que olhar com respeito. Você viu como o diabo ele é? A Bíblia diz que Deus ele é tão educado. Lá no livro de Apocalipse diz, eis que eu estou à porta e eu bato. Ele bate. Aquele que abre, ele entra, ceia com a pessoa e a pessoa ceia com ele. O diabo não. O diabo ele é invasor. O diabo ele é atrevido. Ele é astuto. E ele entra e tem mais. Ele leva 7 piores que ele. Se o estado dos teus antepassados eram ruins, o mal ele vendo que um dia você serviu a Deus, mas abandonou, largou, relaxou na fé, ele volta e volta com mais 7 piores. Quem sabe essa palavra é a explicação do que a irmã está vivendo, do que o irmão está passando. Mas hoje, por esta palavra, se você tomar uma atitude de voltar para o Senhor, voltar a crer na palavra, guardar a palavra. Olha o que diz aqui, ó, no versículo 26. Então vai e leva consigo outros 7 demônios, espíritos piores que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Aí aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher entre a multidão se levantou com alta voz e lhe disse: bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaste. Mas ele disse antes: bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra, ouve a palavra de Deus e aguarda. Quando nós pegamos a palavra que vem do céu e vivemos a palavra, tomamos ela para nós e vivemos, nos abstendo do mal, do que não presta, do pecado. O diabo ele não respeita use e costume, saia, terno. Isso aqui o diabo não respeita, não. O diabo ele tem que olhar para mim, para você e ver que nós somos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. E como ser preenchido? Buscando, irmã, guardando a palavra. Quantos que nessa pandemia, já falei na rádio, falo aqui no culto online, nós, na ilusão de pastores, quantos pastores que eu já conversei, que disseram, eu imaginava a igreja lotada depois da pandemia, porque eu imaginava o povo cheio de temor e tremor, né? Por conta das mortes, por conta das perdas e tantas empresas falindo, o caos. Nós imaginávamos a igreja agora correndo, atraída pelo poder de Deus. Mas a igreja foi, parece que anestesiada, neutralizada, ao ponto de abandonar as coisas do Senhor, abandonar o céu, abandonar a casa de Deus, abandonar a palavra. E o diabo tem entrado, infiltrado em muitos lares com brigas, separação, destruição, enfermidade que vem tomando o mundo. Mas o Senhor está dizendo, quero te fazer o bem-aventurado. Quando você ouvir a minha palavra e guardá-la, o diabo na tua vida, na tua casa, ele não vai ter vez. Aqui diz que ele entra com 7 demônios e ele ali habita. Ele não tem que habitar na minha e na tua casa, não. Somos povo de Deus, igreja. Somos igreja do Senhor. Satanás não tem que ter legalidade, permissão de entrar em nossos lares, sobre as nossas vidas e famílias. Receba essa palavra em nome de Jesus e volte a buscar o Senhor. Volte a guardar a palavra. Volte à casa do Senhor. E Deus, aquele que é cumpridor de sua palavra, de sua promessa, nos dará vitória em tudo. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.